Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 3 do terceiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, para adultos, que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. O texto áureo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Verdade prática diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Introdução. Nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Tópico 1. A descaracterização do cristianismo. Subtópico 1. A deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual estado do mundo é alarmante, é o alarmante crescimento do pecado e uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Leia a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 23 a 25. Então, nesse período que a Bíblia descreve como últimos dias, os dias finais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo à Terra, a Bíblia diz que vai ser um tempo extremamente difícil, com muita apostasia, com muita distorção da verdade bíblica, muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores ensinando heresias, espalhando heresias. E é isso que está acontecendo nesses dias que estamos vivendo hoje. Muito bem, subtópico 2 vai falar da erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado. Isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos
tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3,4. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, esse ensino progressista, relativista, pós-moderno que nós estamos vendo hoje, ele é um ataque ao texto bíblico, à Bíblia na sua ortodoxia, ou seja, nos seus ensinamentos que chegaram até nós, que perpassaram a história da igreja, que foram defendidas por vários homens de Deus, que até arriscaram a sua própria vida para defender a ortodoxia bíblica cristã. E hoje tudo isso está sendo questionado por esse ensino progressista, por esses crentes chamados progressistas, que na verdade são instrumentos do adversário de Satanás para distorcer as verdades da palavra de Deus. Então temos que estar atentos, aprendendo cada dia mais os ensinos corretos das Escrituras Sagradas, para não sermos enganados por esses falsos ensinadores. Subtópico 3, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Então, a corrupção da fé vem pela distorção da palavra. Por isso que esses falsos mestres, falsos ensinadores, tentam destruir o fundamento da vida cristã, a palavra de Deus. É o fundamento da vida cristã frutífera, abundante, vitoriosa em Cristo Jesus. É a palavra de Deus, são as Escrituras Sagradas. Por isso que eles distorcem, querem relativizar, querem diminuir, dizer que algumas coisas são mitológicas, são lendas, que não são simbólicas, que não aconteceram de fato, que não são literais, etc. É isso que eles estão aí pregando infelizmente, em muitos púlpitos de muitas igrejas locais. Mas o cristão fiel, o cristão que quer servir a Deus, seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, de seus apóstolos, da palavra de Deus, esses devem estar atentos para não serem enganados por esses hereges dos tempos atuais. Tópico 2. As teorias progressistas. Subtópico 1. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista e o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. 2 Timóteo 3,2. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então,
propaga-se um evangelho, entre aspas, em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Então, veja só a tática do adversário, usando esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, esses falsos pastores e líderes. Eles querem justamente desconstruir o que o texto bíblico ensina como verdade absoluta. Então, se a Bíblia diz que o adultério é pecado, isso não vai mudar em tempo nenhum. Vai continuar sendo pecado até o fim. Mas esses falsos ensinadores relativistas dizem, não, isso aconteceu porque a cultura daquela época era diferente, hoje nós estamos numa outra cultura, é uma outra situação, né? Não é bem assim. Né? Tudo isso é uma tática do adversário de Deus, do adversário do Senhor Jesus, do adversário da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para enganar os incautos, enganar aqueles que não querem viver de acordo com os princípios ortodoxos da palavra de Deus. Muito bem. Subtópico 2, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Veja que absurdo. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina, anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Veja só o que propaga os adeptos desse teísmo aberto, essa corrente teológica liberal progressista que é denominado ou denominaram alguns teólogos de teísmo aberto. Eles dizem que Deus é limitado, Deus não conhece o futuro, né? Deus não sabe o que vai acontecer no futuro. Ora, isso é atingir a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus sabe todas as coisas que vão acontecer, que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Deus não é limitado, não adianta querer limitar a Deus, que não vão conseguir. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Subtópico 3, a teologia da demitologização, uma palavra até difícil de pronunciar. Em 1958, Rudolf Bultmann, um teólogo, propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Olha só o que esse falso teólogo ensinava. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Isso porque ele nunca entrou, né, no ambiente de pessoas endemoniadas. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Olha só, tudo para esse camarada aqui, esse Rudolf Bultmann, era mitologia na Bíblia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível, só se dá para acreditar na Bíblia se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Aí o que vai sobrar?
Vai sobrar um livro de historinha de pessoas. Isso não é o livro de Deus, não seria mais a palavra de Deus. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo, 2 Pedro 1:21. Quer dizer, é tão esdrúxulo esse pensamento desse Rudolf Bultmann, que esse negócio de falar que a Bíblia é cheia de mitos, que até para contestar, eu, na minha opinião, é até perda de tempo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e todos os milagres, todos o sobrenatural que existem lá, aconteceram de verdade, de fato. Né? Nós cremos nisso, nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo aqui embaixo tem um link para os cursos de teologia da FAEST Academia. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto. Pastores preparados, gabaritados, experientes no ensino da palavra de Deus. Um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm um certificado reconhecido pelas convenções de igrejas evangélicas por todo o Brasil. Passe lá aqui na descrição do vídeo e acesse o link para maiores informações. Tópico 3. Refutando o ensino progressista. Subtópico 1. Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17, e validar o princípio de sola escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Então, na Reforma, Martinho Lutero, defendeu a sola escritura, ou seja, só a escritura, para firmar as bases, fundamentar as bases da fé cristã, da vida cristã. Então, não podemos deixar de lado e devemos sempre reafirmar isso contra esse ensino progressista. Né? Temos que dizer sempre que a Bíblia Sagrada é a infalível, inspirada, verbal e plenária e inerrante palavra de Deus. Desse modo, segundo o ensinamento desses progressistas, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. É um perigo fazer isso. Apocalipse 22, 18 e 19 fala sobre isso. Não devemos retirar nem acrescentar nada ao que está na Bíblia Sagrada. Então temos que confirmar, ratificar, corroborar a autoridade da palavra de Deus contra esses falsos ensinadores. Subtópico 2, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em ensinar discípulos. Veja Mateus 28, 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. Não basta só ensinar o que tem na Bíblia. Nós temos que ensinar de tal maneira que as pessoas que estão aprendendo a palavra de Deus sejam transformadas no seu caráter, que tenham um caráter transformado cada vez mais pelo ensino da verdadeira palavra de Deus. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. É essencial instruir, expor e corrigir o erro. E é primordial na transformação da velha natureza, na formação do caráter cristão, o que resulta em um genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Então, o ensino das doutrinas bíblicas tem que ser feito nas igrejas, nos púlpitos das igrejas,
de forma metódica, sistemática, para que o corpo de cristãos, ali a comunidade de fé que está frequentando ali aquela igreja local, esteja preparado contra os desvios, as distorções que são trazidas por esses ensinadores progressistas, que muitos deles, infelizmente, estão tendo acesso aos púlpitos das igrejas locais para ali arrotar o seu falso ensino antibíblico. Então devemos ter cuidado e ensinar o rebanho do Senhor a verdadeira palavra de Deus. Subtópico 3, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, ou seja, do novo nascimento, quando o salvo recebe novidade de vida. E se estende até o dia da glorificação do crente, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências, que é cobiça, e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Então, nós que somos líderes, que ensinamos a palavra de Deus, os professores de escola dominical, os pastores, os obreiros, tem que enfatizar sempre essa questão da santificação, da separação das coisas daqui deste mundo, desse sistema mundano que jaz no maligno, que distorce a palavra de Deus, que ensina coisas que a Bíblia não ensina, que diz que a Bíblia é mitologia. Nós temos que incentivar o nosso povo a viver em santidade, separado, vivendo em obediência à palavra de Deus. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar para mais pessoas sejam alcançadas. Deixa seu like, seu joinha e comente o que você está achando dessas videoaulas aqui da FAEST Academia. Muito bem, as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Então, esses últimos dias vão de mal a pior. Até o dia da volta do Senhor, vão aparecer muitos mais falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos crentes, falsos líderes, ensinando distorções da palavra de Deus. Portanto, vamos ensinar a verdadeira doutrina da palavra de Deus, as doutrinas verdadeiras da palavra de Deus, de forma sistemática nos cultos, para que os nossos crentes, os que estão ali, os membros da igreja, estejam preparados para não serem enganados por essas heresias dos dias odiernos. Muito bem, chegamos ao fim desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.